Olá, irmãos da minha terra querida. Eu estou fazendo esse vídeo para falar um pouquinho sobre o início do que eu me lembro, né? Eu me lembro de um apanhado assim de muitas coisas, mas eu quero falar principalmente da forma como foi implantado o grupo Jovens, né, na comunidade. Uma pessoa que foi muito importante foi o Raimundinho. Ele era de Buritizinho, ele era sacristão do Padre Vicente na época, e ele que implantou, né, o grupo de jovens. Ele convocou, e interessante que naquela época não tínhamos nem telefone, nem nada, e era feito esse convite boca a boca, né, e também com um aparelho de som que ele trazia e chamava a juventude. E nos reuníamos aos sábados, né, no finalzinho assim da tarde, início da noite, e na maioria das vezes era no finalzinho da tarde mesmo. E eu lembro que nós tivemos reuniões que aconteciam num salão, onde aconteciam as reuniões do sindicato, e depois nós nos reuníamos na capela mesmo. E as senhoras, né, a tia Justina, a minha mãe, a madrinha Lourdes, elas se reuniam também para cantar o ofício. Então a gente tinha essa reunião, né, com ele, e em seguida as senhoras chegavam para continuar o momento de oração e cantava o ofício. E a juventude também era convidada a participar. Me lembro muito porque ele, para mim, ele foi assim um personagem muito importante naquela época, porque foi a partir dele a ideia de nós reunirmos os jovens, e nós tínhamos encontros também e juntava os jovens de Buritizinho. Então, quando ia acontecer festas que a gente saía, né, em missão para pedir donativos e tudo mais, então era junto. Eu me lembro de vários momentos que foram bem importantes. E aí, em um determinado momento, ele chegou para mim e falou assim: você já pode assumir a juventude. E aí, para nós não termos que nos reunirmos tipo 2 vezes por semana, aí o que nós fizemos? Nós já cantávamos, né, quando aconteciam as missas, que era bem raro, mas aí a gente juntou, né, aqueles jovens que participavam e montamos um coral. E aquela foto que tem, estamos de uniforme, aquele foi o nosso primeiro uniforme. E eu lembro também do nome. Aí teve assim, para escolhermos o nome do grupo, eu lembro de um JUPT, que seria Jovens Unidos para o Progresso. Aí depois nós decidimos por JUSC, era Jovens Unidos Servindo a Cristo. E por isso que no bolso do nosso uniforme, se vocês verem na antiga foto, nós temos um lencinho vermelho, né? Então era um uniforme branco com um lencinho vermelho. O violonista, que era o Hugo, com um colete vermelho, e ficou bem bonito. E assim, e aí depois de alguns anos, quando eu vim embora aqui para São Paulo, Mazinho assumiu esse coral, esses jovens, né? E que era um grupo de jovens que se reunia, mas que também cantava nas missas. Eu tenho lembranças maravilhosas dessa época, muito boas. Deus abençoe vocês.